Hoje eu quero falar justamente de fé. Eu quero te mostrar como que a fé pode te ajudar a passar melhor por qualquer circunstância difícil que você passe na sua vida. Seja ela qual for, seja uma circunstância profissional, uma circunstância financeira, até esta pandemia que nós estamos vivendo, como é que a fé pode te ajudar? Não é qualquer tipo de fé, mas como é que a fé pode te ajudar a passar melhor pelas circunstâncias difíceis, pelas dificuldades da vida. É, a fé é aquilo que nos move para frente, é aquilo que nos faz caminhar, é o que empurra a gente para a gente passar pelas coisas difíceis. Eu não estou falando, gente, somente da fé espiritual, não. A fé espiritual também, mas eu estou falando de vários tipos de fé. Fé é sinônimo de confiança, e é isso, é a confiança em alguma coisa que nos ajuda a passar por aquele paredão, nos ajuda a passar por aquele obstáculo, por aquela pedra enorme. Eu estou falando da fé em nós mesmos, que muitas vezes a gente acaba perdendo, né? Se a gente já tentou muitas coisas e não conseguiu, a gente às vezes perde a fé na gente mesmo, mas é com a fé em nós, a fé nos outros, a fé na vida, a fé na ciência e até a fé espiritual. Ou seja, são vários tipos de fé e são essas fés, digamos assim, que nos ajudam a passar pelas situações difíceis. Quer ver? Ó, quando você está doente, você vai ao médico por quê? Você vai ao médico porque você tem fé na medicina. Você acredita que a medicina pode te ajudar. Se você não acreditasse, você não ia ao médico. Ia ao médico para fazer o quê? Quando a gente enfrenta uma dificuldade, a gente só consegue superar aquela dificuldade porque a gente tem fé na gente. Se a gente desacreditar completamente da gente, a gente vai se entregar e não vai fazer absolutamente nada para passar por aquela dificuldade, não vai fazer absolutamente nada para superar aquela situação ruim. Então, seja qual for a dificuldade, a gente consegue superar porque a gente tem fé na gente. No caso da pandemia, por exemplo, qual é o tipo de fé que nos ajuda a enfrentar essa pandemia? Está todo mundo tão preocupado, está todo mundo tão recebendo tantas notícias desagradáveis. Qual é o tipo de fé? Eu falei aqui de fé na gente, fé nos outros, fé na ciência. Qual é o tipo de fé que a gente poderia utilizar para passar melhor por essa pandemia? Bom, os tipos de fé, eles não caminham isolados, eles se complementam. Então é importante que a gente consiga unir o maior tipo de confiança possível, a maior quantidade de tipos de confiança possíveis. Então, para enfrentar uma dificuldade do tamanho da pandemia, que mexe com o nosso emocional, que mexe com o nosso sistema psicológico, que mexe até com a nossa saúde, porque a gente pode adoecer, é preciso que a gente fortaleça todas as fés possíveis. Lembrando, fé é sinônimo de confiança, é sinônimo de certeza. E a primeira delas, que a gente tem que ter, a primeira confiança que a gente tem que ter, ou a primeira fé que a gente tem que ter, é em nós mesmos. Nós temos que ter a certeza de que nós estamos fazendo a nossa parte, de que a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance para superar essa fase difícil. E o que é que está ao nosso alcance? Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas ações. Cuidar da nossa mente significa, por exemplo, você não massificar a sua mente com informações que lhe fazem mal. É o que eu sempre digo, a gente tem que se manter informado. Então a gente tem que ligar a televisão, a gente tem que ver as notícias, a gente tem que saber como estão as situações. Isso é imprescindível até para que a gente consiga resolver tudo. Mas a massificação de informação é desnecessária e muitas vezes nos faz mal também. Então a gente não precisa massificar. A gente pode escolher um determinado horário para assistir um programa, porque o que vai falar ali naquele noticiário que a gente vai assistir, que a gente marcou por dia para assistir só aquele noticiário, o que vai falar ali é o que fala o dia inteiro. Ele resume. Então a gente marca, vamos assistir aquilo. Vamos cuidar da mente, vamos aproveitar que a gente muitas vezes está em casa para a gente ler, para a gente descansar, para a gente trabalhar, para a gente aprender alguma coisa. Vamos cuidar do corpo, fazer alguma atividade física dentro de casa, sim. Levanta a cadeira, faz alguma coisa. Existem inúmeros tutoriais na internet de profissionais da saúde ensinando. Enfim, a gente tem que cuidar da gente. A gente tem que ter a fé. E a fé, eu torno a dizer, é sinônimo de confiança, de certeza. A gente tem que ter a fé, a certeza que nós estamos fazendo a nossa parte, que nós estamos nos resguardando,
que nós não estamos nos expondo ao risco. Se a gente tem esta fé, se a gente tem esta certeza, a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance. Pronto. Esta é a primeira fé que a gente tem que ter. Qual é a segunda fé que a gente tem que ter para passar bem por essa pandemia? A segunda fé é a fé na ciência. Né? Ou seja, manter a certeza, a confiança de que os nossos cientistas um dia vão encontrar a cura, ou então a combinação lá dos medicamentos, a vacina, tão logo seja possível. Eles estudaram para isso, passaram a vida inteira se preparando para isso, estudando, fazendo graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, dentro dos laboratórios. Então, nós temos pessoas capazes no mundo. Nós temos pessoas de ciência, pessoas que passaram a vida inteira estudando aquilo, estudando dentro da célula como que a coisa acontece, estudando como que um vírusinho funciona. Então a gente tem pessoas capazes. Vamos manter a fé, vamos manter a certeza, a confiança de que isso vai acontecer, a cura vai chegar. No passado, a humanidade não tinha isso. Era muito pior. No passado, não tinha a ciência para ajudar a combater as outras pandemias. Então, lá no século XVI, 1500 e alguma coisa, quando teve a peste negra na Europa, foi uma devastação, porque não tinha ninguém que soubesse, eles não sabiam nem o que era vírus. Nunca imaginariam que tinha uma bolinha microscópica que podia entrar no corpo de alguém e fazer essa destruição toda. Hoje nós temos a ciência. Vamos acreditar na ciência. Os nossos cientistas, eles têm capacidade, eles só precisam de tempo, tempo e recursos para que eles possam pesquisar e chegar naquilo que a gente precisa. Então vamos ter paciência e vamos ter confiança. A fé é a tal da fé. Então temos que ter a fé em nós, temos que ter a fé na ciência, porque se a gente achar assim, não, a ciência nunca vai conseguir, acabou, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? A ciência, ela está aí para nos auxiliar. Aliás, a ciência só existe, sabe por quê? Porque Deus permite que exista. Deus nos deu o intelecto, Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu a forma de usar a inteligência em favor de nós mesmos, em favor da cura. Então a ciência só existe, só foi desenvolvida porque Deus quer que ela tenha sido, Deus queria que ela tivesse sido desenvolvida. E ainda será muito mais. Então a ciência é um instrumento divino. A ciência tem que ser acreditada, a gente tem que ter confiança, tem que ter a certeza da ciência para nos ajudar, porque ela também é uma obra divina. Ela também, ali tem a mãozinha de Deus também. Então, fé em nós, fé na ciência, fé na vida. É outra coisa que a gente tem que ter. A confiança na vida. O que eu quero dizer assim com a confiança? Confiança na vida. Eu quero chamar a nossa atenção para a certeza de que a vida sempre ganha. Nós sempre ganhamos. O ser humano sempre supera. Eu acabei de falar que lá no século XVI, em 1500 e pouco, não tinha conhecimento científico e teve uma grande pandemia que dizimou milhões de pessoas. E nós superamos. A vida sempre ganha. O ser humano sempre supera, mesmo sem ciência, mesmo sem saber o que era vírus. Lá em 1520, eles superaram essa dificuldade, superaram a pandemia. E a gripe espanhola, no começo do século XX, foi uma pandemia também, com milhões de desencarnados. Não se conhecia o vírus que causava a pandemia, aquela pandemia, e ela foi superada também. Então tenha fé, a vida sempre ganha, a vida sempre vence, o ser humano sempre supera. Nós temos o exemplo, nós temos o histórico aí para nos servir de atestado, o atestado de que a gente vence, a gente sempre vence. E eu falei aqui da fé na gente, eu falei da fé na ciência, eu falei da fé na vida, e agora sim, a fé em Deus, a fé no auxílio espiritual é importante? É importante também. É importante por quê? Porque uma fé espiritual, uma confiança espiritual, uma certeza espiritual nos fortalece. E também, dependendo do tipo da fé que você tenha, essa fé também vai explicar para você o próprio porquê da pandemia. Ou o porquê da circunstância difícil que você está passando. Mas já que a gente está falando de pandemia, vamos levar para o campo da pandemia, mas serviria para qualquer dificuldade. A fé correta, a fé lúcida, ela nos explica o porquê daquela situação, o porquê daquela dificuldade. E aí, quando ela nos explica, aquilo nos conforta.
porque nós sabemos que tem uma razão, nós sabemos que não é um caso fortuito, que é um caso de sorte, ou que é um sadismo divino sobre nós. Então eu estou falando da fé espiritual, mas de uma fé espiritual racional. Então o que a gente tem? Qual é a fé que a gente tem que desenvolver e que é que vai nos ajudar no momento de qualquer dificuldade da nossa vida, incluindo este momento da pandemia? É, ao invés da fé cega, a fé racional. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar a nossa fé cega pela fé racional. E qual a diferença das duas neste momento, num momento qualquer de dificuldade e especificamente nesse momento da pandemia? Vamos dar exemplos para você entender o que a fé cega ensina e o que a fé racional ensina neste momento de pandemia, por exemplo, para você ver como que a fé racional pode te ajudar bastante a passar melhor por essa situação, por esse período tumultuoso que a gente está vivendo. A fé cega, no caso da pandemia, é aquela que faz a gente ficar simplesmente pedindo a Deus a cura. Deus cura o mundo, Deus cura o planeta, Deus cura a minha família, Deus cura a mim, Deus cura, Deus cura, Deus cura. Como se a doença também não fosse obra de Deus. Gente, a doença também é obra de Deus. O vírus também é criado por Deus. A doença existe com um propósito. Então a fé cega é aquela fé que a gente fica pedindo a Deus a cura, como se Deus não soubesse o que está fazendo com o planeta, o porquê está fazendo aquilo acontecer, ou permitindo que aquilo aconteça no planeta. Isso aí me lembra muito o exemplo de um filho que o pai obriga o filho a estudar e o filho, de 2 em 2 minutos, vira para o pai e fala: Pai, me deixa parar de estudar? Pai, me deixa parar de estudar? Pai, me deixa parar de estudar? O pai sabe o porquê que o filho está ali estudando. O pai quer que o filho estude porque quer a felicidade futura do filho. Sabe que ali ele tem que aprender alguma coisa. E o filho fica falando: Pai, deixa eu parar de estudar? Ou, em outras palavras, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura. Como se a doença não tivesse um propósito para o nosso crescimento, para a nossa regeneração. Como se a doença não tivesse sido criada também por Deus. E como se Deus não soubesse o que está fazendo, permitindo que nós ficássemos doentes. Já a fé racional, ela entende que, mesmo nessas situações mais difíceis, sempre tem a mão de Deus ali, nos guiando e utilizando aquela situação para o nosso crescimento, nos aplicando a lição que nós precisamos aprender. Então, enquanto a fé cega fala, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, como se Deus não soubesse o que está fazendo ao ter permitido que a doença se instalasse, a fé racional fala, Deus me cura assim que eu terminar de aprender a minha lição, me ajuda a aprender mais rápido essa minha lição, que é para que eu possa parar de sofrer mais rápido. Me ajuda a aprender mais rápido, para que a cura venha mais rápido. Percebeu a diferença? Tudo tem um propósito, propósito de Deus para todos nós. A fé cega, ela acredita que a pandemia vai acabar simplesmente pelo poder da oração, porque estamos pedindo a Deus. Deus cura, Deus cura, Deus cura. Já a fé racional nos faz também orar, nos ajuda a orar, nos impele à oração, porque a oração sempre nos faz bem. Mas a fé racional, ela coopera com boas vibrações. É o que a gente faz diariamente, por exemplo, nos nossos encontros de vibração pelo mundo. Nós cooperamos com vibração. Então não é uma coisa passiva de ficar pedindo, olha, me dá a cura, me dá a cura. Não é isso. A gente também pede o auxílio espiritual, mas a gente coopera com vibrações, a gente mentaliza a saúde, a gente mentaliza a regeneração, e a gente entende que a pandemia vai acabar quando o objetivo for alcançado. Mas a gente entende também que as nossas boas vibrações, as que a gente emana, mesmo que a pandemia ainda permaneça um tempinho, a gente entende que essas vibrações que a gente está emanando naquele momento de oração, elas podem abrandar a dor de alguém. Então é por isso que a gente vibra, é por isso que a gente faz a oração mandando para o ambiente boas vibrações. Então, enquanto a fé cega acredita que a gente tem que ficar pedindo Deus cura, Deus cura, Deus cura, e que pelo poder da oração vai resolver, como se Deus não soubesse o que está fazendo, como se fosse desnecessário tudo que a gente está passando, a fé racional, ela ora, mas durante a oração, ela coopera com boas vibrações, com a certeza de que essas vibrações vão se espalhar pelo mundo e vão ajudar a abrandar a dor de alguém. Ou seja, é uma forma ativa de orar.
é uma forma ativa de agir com a mente, com o coração, ao invés de só pedir, 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 como se Deus não soubesse o que faz. A fé cega, por exemplo, eu estou fazendo aqui várias comparações entre a fé cega e a fé racional, para a gente ver qual é o tipo de fé que a gente tem que desenvolver em nós. O tipo de fé que é mais útil, o tipo de fé, eu ia falar que é mais racional, mas o próprio nome já diz, fé racional é racional, obviamente. Então a fé cega, continuando nas comparações, a fé cega é aquela que fala assim para as pessoas, para quem tem a fé cega: olha, a fé resolve tudo. Então, vai ali, ó, se reúne com outras pessoas que têm essa fé, faz ali, pratica a sua oração que vai dar tudo certo, porque a sua fé, inclusive, vai te imunizar do contágio com o vírus. E aí a gente vê muitas pessoas querendo se encontrar em igrejas, em templos, em terreiros, acreditando que por estarem praticando a sua fé, isso vai tornar elas imunes ao vírus, que elas podem estar juntas ali que não vão pegar vírus. Em 1520, lá na época da Idade Média, quando teve a grande peste negra, um dos grandes fatores que fizeram com que ela se propagasse foi justamente isso. As pessoas se encontravam em igrejas para rezarem contra a peste. E aí era pior, porque o vírus se disseminava. Então, hoje, ainda há pessoas que querem repetir o mesmo engano. Naquela época tem justificativa, eles não sabiam nem o que era vírus. Então, era invisível, então eles achavam que era espiritual. Hoje nós sabemos o que é vírus, mas a fé cega, ela cega as pessoas. E as pessoas continuam achando que, com a fé que têm, elas vão ficar imunes a qualquer tipo de contágio. Eu já vi, inclusive na televisão, gente falando assim: não, essa doença só pega em quem não tem fé. Eu posso andar na rua sem máscara, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não vou pegar essa doença porque eu tenho fé. Não é assim. Não é assim. A fé, ela tem que ser racional, porque o próprio vírus também é criado por Deus. A doença também é criada por Deus. Tudo é criado por Deus e tudo tem um propósito. A fé racional, enquanto a fé cega fala assim, ó, se reúna ali, porque você vai ficar imune, a sua fé, a prática da sua fé vai imunizar você. A fé racional, ela entende que orar faz bem, claro, porque desanuvia os nossos pensamentos. Durante a oração a gente vibra pelo mundo, a gente cede energias que vão fazer bem para alguém, mas em momentos de pandemia, a fé racional lembra que não se deve rezar em conjunto, como aquele exemplo que eu dei da Idade Média. Porque a fé racional, ela acredita na ciência também. A fé racional, ela acredita que tudo é criação divina e que a ciência é obra de Deus, porque a ciência só existe porque Deus assim permite para estudar a sua criação. Então a ciência, ela não contradiz Deus. Deus não contradiz a ciência. A ciência pode ainda não ter chegado a muitas explicações que justifiquem Deus, inclusive. A ciência tem os seus limites, mas a ciência está caminhando. As coisas que a ciência já conhece são coisas verdadeiras e a gente tem que acreditar tanto no poder divino sobre tudo isso, como também a ciência, que é uma obra de Deus. E por fim, a fé cega. A fé cega, ela nos faz esperar assim passivamente pelo fim da pandemia, porque ela só fala para a gente, ora, 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 reza, 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 que Deus vai te curar. Então a fé cega, ela nos faz esperar passivamente pelo fim da pandemia, enquanto que a fé racional é o contrário, ela nos faz cooperar com as vibrações para o ambiente, como eu falei anteriormente, que quando a gente está orando, a gente está vibrando, mandando para o ambiente boas energias. Além disso, a fé racional, ela nos faz refletir sobre a lição que tudo isso tem a nos ensinar. A fé cega nem vê lição nenhuma nisso. A fé cega, quem tem a fé cega, vê simplesmente um problema que está pedindo a Deus para resolver. Quem tem a fé racional vê o problema, entende que este problema é uma obra divina que tem um propósito para a humanidade e não só para a humanidade, eu me incluo na humanidade, tem um propósito para mim também. Então, o que essa lição está querendo me ensinar? Isso é o principal que a fé racional vai te ajudar e que vai me ajudar também e que vai ajudar a todos. A fé racional, ela mostra para você, olha só, tudo o que acontece na sua vida, de bom e de ruim, tudo tem um propósito. Hoje nós estamos, o assunto em voga é a pandemia.
Todos nós falamos da pandemia, todos nós ficamos aflitos com a pandemia, todos nós sofremos com a pandemia. Então, este assunto, a pandemia, ela não está acontecendo assim, fortuitamente, sem um propósito para você, sem um propósito para a humanidade. Quem tem a fé cega acha que é um grande problema, é só isso, um grande problema, e espera passivamente pelo fim, só pedindo a Deus, cura, cura, cura. Acaba com isso. E isso não resolve. A fé racional, ela fala: temos sim um problema. Este problema tem uma razão de existir. Este problema tem um propósito para existir e vai acabar quando o objetivo for alcançado. E aí então, o que a fé racional nos faz fazer? Nos faz refletir que nós também estamos dentro da humanidade. Nós também, o mesmo propósito que é para a humanidade, também é para nós. Então, ela nos faz refletir sobre que lição que eu estou aprendendo com tudo isso. O que isso está querendo me ensinar e que eu ainda não aprendi? A fé racional nos lembra que se nós aprendermos agora, o quanto antes nós aprendermos, melhor será para nós, porque mais rapidamente nós vamos estar isentos daquela situação. E se nós não aprendermos, outras lições vão vir, outras situações vão vir, outras situações que nos farão refletir. E o que normalmente que nos faz refletir, já que a gente está no mundo de provas e expiações, é a dor e o sofrimento. Então não vale a pena fechar os olhos para a lição atual. Não vale a pena simplesmente falar assim: vai embora sofrimento, vai embora a pandemia, Deus cura. Isso não resolve. A gente tem que aprender a lição. O que isso está querendo ensinar para você? O que isso está querendo ensinar para mim? Nós fazemos parte da humanidade. O que isso está querendo ensinar? Está nos ensinando, por exemplo, que todos nós somos iguais, porque o vírus não faz distinção de ninguém. E que tudo aquilo que a gente acredita como diferenciações entre nós é falso, porque não existe. Diferenciação de etnia, de classe social, de gênero sexual, de partido político, nada disso existe, nada disso é real, nada disso pertence ao espírito. Todos nós somos iguais, tudo isso que nos diferencia, tudo isso são ilusões que nós criamos para nós. O vírus está aí para nos ensinar isso. Então vamos aprender, vamos usar a nossa fé racional, vamos aprender. E o que mais isso te ensina? Te ensina, por exemplo, a ter paciência. Você é uma pessoa impaciente e agora tem que ter paciência por bem ou por mal. Você é uma pessoa que não se dá com a sua família e agora tem que ficar com a sua família. O que mais de lição? Tudo isso pode estar ensinando, olha, pode estar ensinando tanta coisa, pode estar ensinando muita coisa. Então, a fé racional, sobretudo, é aquela fé que a gente tem que ter, porque é a que mais conforta, porque é aquela que dá explicação. A fé cega não dá explicação nenhuma. A fé cega simplesmente fala, está acontecendo e tem que acabar. A fé racional nos dá a explicação do porquê que está acontecendo. A fé racional nos mostra que por trás de tudo tem Deus. Deus guiando a nossa mão, Deus querendo nos dar alguma instrução, querendo nos ajudar. Porque dar instrução é ajudar. Mesmo que aquela instrução seja dolorosa, mesmo que o remédio seja amargo, a instrução é o que nos faz crescer. Então a fé racional, ela é sinônimo de desenvolvimento da nossa consciência. Ela nos ajuda a crescer, passando pelas situações difíceis, raciocinando sobre elas, tendo esse tipo de fé, a gente, quando sair dessa situação difícil, a gente sai com a cabeça melhor, a gente sai com maior consciência. É a fé racional que nos impele para frente, assim, não de qualquer maneira, mas nos ajuda a passar melhor e a fazer as ações mais corretas que a gente tem que fazer. Então é isso o que nós procuramos fazer. Olha só, falamos hoje de fé o tempo inteiro. Falamos da fé que você tem que ter em você, falamos da fé que você tem que ter na ciência, falamos da fé que você tem que ter nos outros, tem que ter na vida. A vida sempre vence e vai vencer também. Vai vencer dessa vez também. A vida sempre vence. E falamos da fé espiritual. Tenhamos fé espiritual. A fé espiritual sempre nos ajuda. A fé em Deus nos auxilia, mas que seja uma fé racional, não uma fé cega. A fé cega se desmorona com facilidade. A fé racional, ela é inquebrantável, porque a fé racional, ela se baseia no raciocínio, ela se baseia em coisas lógicas e ela nos explica o porquê de tudo estar acontecendo. Então a fé racional,
ela é inquebrantável. A fé cega é aquela que acredita em Deus simplesmente por acreditar. E aí, no meio de uma pandemia e que demora um pouquinho para ser curada, às vezes a pessoa perde a fé, porque é uma fé cega. A fé racional, ela nos explica o porquê que está acontecendo isso, e mesmo que demore um pouquinho, ela nos explica o porquê que está demorando também. Então, é uma fé inquebrantável, é a fé que a gente precisa. E eu tenho certeza que todos nós vamos passar muito bem por isso. Todos nós vamos superar essa fase, a vida sempre vence, a vida vai vencer de novo, vai vencer sempre. Temos histórico no nosso passado da humanidade que a vida sempre vence e a vida vai vencer, a sua vida vai vencer. Você vai conseguir passar bem por isso. Tenha paciência, tenha só um pouquinho de paciência. Faça o que está ao seu alcance, que é para você não perder a fé em você. Faça o que está ao seu alcance. Cuide-se, cuide de você, cuide da sua família. Tenha fé na ciência, aguarde que daqui a pouco os nossos cientistas começam a encontrar alguma coisa que vai ajudar a resolver. E tenha a clareza de raciocínio para ver em que você pode aprender, o que você pode aprender mais com tudo isso que está acontecendo. Eu desejo que Deus abençoe profundamente você, a sua vida, a sua família, trazendo tranquilidade para esse momento tumultuado que a gente está vivendo. Que Deus não deixe faltar a fé de você em você mesmo. A certeza de que vai dar tudo certo. A certeza de que a vida sempre vence e que tudo tem um propósito divino para acontecer. Que Deus abençoe agora e sempre. Que assim seja. Um grande beijo até o nosso próximo encontro.